Vamos agora ao primeiro passo da jornada ESG, que é conhecer. Vou falar um pouquinho desta fase. Bom, relembrando, nós temos 7 fases, 7 passos, 7 steps, 7 steps. Então, conhecer, ter a intenção, diagnosticar, planejar, implementar, medir, monitorar, relatar e comunicar. E nós estamos agora no primeiro passo. A importância de se conhecer o ESG. A compreensão do ESG é essencial. Eu saber o que é, por que é, como é que as coisas estão acontecendo, a contextualização, as necessidades é essencial, porque senão não vou mudar o meu comportamento. O ESG é um conjunto de práticas que ajudam a melhorar a reputação das empresas, aumentar o valor do mercado. Então ele vai ajudando a melhorar a reputação das empresas, aumentar o valor de mercado, vai aumentar a minha empregabilidade. Opa! Então todo mundo ganha, o meio ambiente ganha, as pessoas ganham, as empresas ganham, os investidores ganham. Olha só que metodologia interessante. E na imagem, o S da ESG, S é de saber. Importância e como abordar na sua empresa. Tem que saber como vai abordar. Para isso tem que conhecer as pessoas, saber quais são as principais resistências e atuar. E o primeiro passo de qualquer jornada, não é só ESG não, de implantação de normas de gestão também, é conhecer o caminho para não se perder nos desvios. Então eu tenho que saber onde eu estou e aonde eu quero chegar e como eu chegarei até lá. Isso é um passo importante. Quando eu tenho essa visão do todo, eu fico sabendo por que eu tenho que fazer passo a passo, por que eu tenho que subir cada degrau, um por vez. E ter segurança para realizar escolhas de correção de rota, se necessárias, no âmbito da organização e da sociedade. E ter segurança para realizar escolhas de correção de rota. O que é o planejamento? O planejamento, eu vou imaginar alguma coisa para o futuro, só que eu não tenho controle sobre o futuro. Então eu vou colocar alguma coisa para o futuro com o conhecimento que eu tenho hoje. Aí vou avaliar risco, etc. Bom, então é muito provável que mais à frente o futuro não saia como eu estava prevendo, porque na realidade eu não tenho controle nenhum sobre o futuro. Opa, então tem que fazer uma correção de rotas. Aí eu estou implementando o ESG, surge um novo modelo de relatório de ESG. Opa, eu estava pretendendo preencher o modelo, agora vou passar a preencher outro. Isso é interessante. O seu maior cliente muda alguma sistemática de qualificação do seu ESG. Opa, então aí eu vou ter que fazer uma correção de rumo, sem problema nenhum. Agora, eu só consigo fazer isso conhecer o todo. Então, esse conhecer é essencial e vale a pena investir tempo nesse conhecimento, em todos os níveis. Uma coisa interessante que eu já uso há mais de 20 anos. Taxonomia de Bloom. O Benjamin Bloom foi um psicólogo, um pedagogo, e ele colocou como é que o nosso cérebro aprende, como é que deve ser as fases do aprendizado. Colocou uma ordem, colocou uma pirâmide. Então vamos ver essa pirâmide. Então o primeiro é conhecer. Conhecer é definir, descrever, saber identificar, listar. Só quando eu conheço alguma coisa que eu posso compreender, saber o porquê. Por que eu tenho que fazer aquilo daquela forma? E se eu não fizer, quais são as consequências? Quais são as implicações? Se eu fizer, quais os benefícios que eu, o meu setor, a minha planta, a empresa, a sociedade vai ter? Então, primeiro é conhecer, compreender, depois aplicar.
Aplicar é executar. Então, aplicar é resolver, demonstrar, calcular, mensurar. Então, nesse conhecer, eu devo, no primeiro step do ESG, eu tenho que saber as pessoas, quais são os níveis de conhecimento que cada função deve ter. Depois a gente tem o analisar. Analisar é dividir. Quando eu pego um processo, divido em processo, estou fazendo análise, né? Divido um processo em atividades, estou fazendo análise de processo. Quando eu divido uma empresa em setores, estou fazendo análise. Isso é analisar. Aí eu vou sintetizar. O que é sintetizar? Sintetizar. Vamos colocar que eu estou dividindo a empresa em processo. Eu saber quais são as relações entre esses processos, quais são as influências entre um processo e outro. Então eu vou analisar, relacionar, eu vou sintetizar. Sintetizar, criar, formular, integrar. E o último é avaliar ou decidir. Esse é o nível mais alto do conhecimento. Quando eu avalio alguma coisa, quando eu tenho condição de avaliar, significa que eu conheço, compreendo, aplico, analiso, sintetizo, aí eu tenho condição de decidir. Decidir é fazer juízo de valor. Vai fazer assim, não vai fazer assim. Está certo, está errado. Vamos corrigir o cronograma ou não vamos? Isso é juízo de valor. E quem pode fazer isso é quem tem um nível de conhecimento maior, que é o que você está buscando. Então essa é a taxonomia de Bloom. Eu utilizo nos meus treinamentos e dá certinho. Nós temos 3 níveis de conhecimento. Nós temos o nível cognitivo, afetivo e psicomotor. O nível cognitivo é conhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, ou analisar, sintetizar e avaliar. Tem algumas variações da taxonomia de Bloom. O afetivo, não basta que a pessoa tenha competência técnica, eu tenho que trabalhar a questão do afeto dela. Porque no afeto eu tenho que ver como é que ela recebe aquela novidade, aquela informação. Como é que ela responde a essa informação. Como é que ela valoriza, o que ela dá valor, como é que ela organiza. E depois como é que ela valoriza de novo. Valorizar de novo é no primeiro, está no aplicar e sintetizar, e valorizar está no criar, avaliar. Então como é que eu dou valor para as coisas? E tem também um outro domínio do aprendizado, que é o psicomotor. O psicomotor eu vou demonstrar aquilo que eu faço, eu vou executar, eu vou manipular, construir, organizar. Então, no conhecer do ESG, a taxonomia de Bloom é uma excelente ferramenta para eu definir quem tem que conhecer, em qual nível que tem que conhecer. Aí a gente pode fazer uma comparação com o SFIA. O SFIA tem 7 níveis de responsabilidade. A taxonomia de Bloom tem 6 níveis de aprendizado. Aí eu devo me fazer a seguinte pergunta, de acordo com o conhecimento que eu tenho da minha organização, levando em consideração a cultura da minha organização. As pessoas do nível 3, de responsabilidade 3, devem estar em qual nível de aprendizado? Aí, em função disso, que eu vou conseguir definir os treinamentos, palestras, congressos e etc. Geralmente, congressos está no nível conhecer e compreender. Então, isso aí tem que ficar claro para mim. Porque senão eu saio colocando, como eu já vi muito acontecer, começo a passar um punhado de coisas de ESG sem uma estrutura, sem uma ordem, sem um método. Aí a chance de dar errado é grande. O que pode dar errado? Aí você está lá na frente, na fase 5, na fase 4, 5 do ESG, no step 4, 5, aí você percebe que está tendo dificuldade de implementar algumas coisas que as pessoas não conhecem. Opa, então já tem que sair antes, né? Se eu vou colocar um time de futebol, as pessoas têm que saber jogar o futebol. Eu não vou colocar um jogador, que eu não sei se sabe ou não jogar, numa posição definida, eu coloco esse jogador só lá em meados do primeiro tempo, que eu vou saber que ele não sabe jogar naquela posição. Não,
porque eu vou ter que gastar mais, eu vou ter que gastar uma substituição. Não vale a pena esperar. Então, o ESG é exatamente para ter esse método. E com o método, a chance de atingir o objetivo é muito maior. Então, aqui a gente fez a comparação entre a taxonomia de Bloom e o SFIA, para mostrar que tem uma relação muito grande. Isso não é citado na norma ABNT PR 2030. Isso é uma prática que eu estou trazendo da minha experiência. São coisas que são métodos que eu já utilizo há bastante tempo e assim, e funcionam.